Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Irmãos, hoje nós estamos fazendo mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical online, a nossa EBD pela internet. E hoje nós temos o tema Deus infinito e tripessoal, que está na nossa lição de número 16. E nós temos como texto base Êxodo capítulo 15, versículo 11, que nos diz o seguinte: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. E realmente, né, irmãos? Quem é semelhante ao nosso Deus? Quem pode se comparar ao nosso Deus? Sabe quem? Ninguém. Não existe ninguém que se compare a Deus. Tem uma ideia errônea e totalmente equivocada de que o diabo ele é o arqui-inimigo de Deus, aquela ideia de que ele pode se comparar a Deus. Irmãos, isso é uma mentira. Deus não tem rival. Tanto que Deus manda o arcanjo Miguel para dar um tapa na cara lá de Satanás, né? Botar ele para correr lá, entra em combate com ele. Não é nem o próprio Deus que vai fazer isso. Então a ideia de que o diabo, ou existe alguém, existe um ser que pode se comparar a Deus, é completamente errado. Ninguém se compara a ele. Ele é poderoso, ele é infinito, ele tem várias características e ele é extremamente poderoso e nada, absolutamente nada e ninguém pode chegar próximo ou ser como ele. O ser humano, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele não consegue descrever Deus. Só conseguimos descrever aquilo que Deus se revelou para nós. Até o ponto que Deus se revelou aos seres humanos é o máximo que nós podemos ter de Deus. Parafraseando Ed Redekiewicz, ele certa vez deu uma frase, e eu vi essa frase quando ele dizia o seguinte: Deus não é uma ideia minha, a minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Deus não é uma ideia sua, meu irmão, mas a ideia que você tem de Deus é que é uma ideia sua. Pastor, como assim? Se você for pegar todos os homens da Bíblia que estiveram próximos de Deus, que conversaram com Deus, que tiveram um relacionamento com Deus, eles vão enxergar Deus de visões, de características diferentes. Por exemplo, nós temos um José que estava no Egito e Deus cuidou da vida dele enquanto ele estava preso para depois ser colocado como governador. Nós temos um Abraão que no meio de uma sociedade pagã, Deus olhou para ele e ele teve misericórdia da vida dele. Nós temos um Davi que saía para as batalhas e Deus ia junto com ele. Então nós temos uma ideia cada um tem uma ideia de Deus. Então, Deus não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho de Deus é que é uma ideia minha. Irmãos, isso é tremendo e isso é a mais pura verdade. Como primeiro tópico da nossa lição, hoje nós estaremos estudando Deus infinito. Deus, ele é grande, ele é infinito, ele é composto por uma coisa chamada infinitude. O ser humano não consegue definir Deus. Langston, que foi um teólogo da teologia sistemática muito conhecido entre os batistas, ele dizia o seguinte, que o finito não pode definir o infinito. Então, Deus, por ele ser infinito, nós não conseguimos definir ele, mas conseguimos tentar ter uma ideia dele. E a ideia que nós temos de Deus, que a própria Bíblia nos ensina e que a teologia estabeleceu uma forma, Deus, ele é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor controla, corrige e coordena tudo. Olha que lição maravilhosa e linda. Olha que coisa bonitinha. A gente fala direitinho do jeito que a gente aprende lá no seminário de teologia. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas no mundo. Mas, irmãos, de uma maneira simplória, é isso que é o nosso Deus. Ele é espírito, ele é uma pessoa, ele é perfeito, ele é bom e no seu santo amor ele cria, sustenta e dirige todas as coisas. Para definirmos Deus, para entendermos a infinitude de Deus, nós temos que entender que Deus, ele tem uma natureza
Diferente dos deuses pagãos, existe uma natureza de Deus. E a natureza de Deus ela é santa. Deus ele tem caráter. Quando a gente fala assim, ó, fulano é uma pessoa boa, fulano tem caráter. Significa que é uma pessoa boa, é uma pessoa que não vai fazer coisas erradas, uma pessoa idônea. Deus ele tem caráter, um bom caráter. Quando a gente assiste esses filmes de mitologia grega e tal, eles colocam os deuses como falhos e tudo mais, mas o nosso Deus ele não tem isso. Nós temos que entender a relação de Deus com o universo, Deus como o supremo criador do universo. Aquela ideia da teoria do design inteligente que Adalto Lourenço defende e que muitos outros teólogos aí defendem, de que existe a partícula de Deus, e em tudo a harmonia no universo, a harmonia na natureza, a harmonia no universo todo, falando sempre, refere sempre a mesma coisa. Houve um Criador, e esse Criador foi Deus. E o motivo das relações de Deus com o homem, o porquê que ele faz, o porquê que ele não faz, quando, como, porquê, é assim que a gente tenta descrever essa infinitude. Deus ele é ilimitado e ilimitável, ou seja, ele é ilimitado, tudo nele é infinito e não pode ser mensurado. Por mais que o homem possa mensurar, ele pode ser mensurado. Ele não pode ser mensurado. Deus ele não consegue, nós não conseguimos fazer isso em relação a Deus. E Deus ele tem tudo isso em relação ao tempo, ao espaço, ao seu conhecimento, ao seu poder. Para nós, para Deus, a nossa vida é como um sopro. Ele mesmo fala isso na palavra dele, que a vida do homem é como um sopro. Um estalar de dedos, um piscar de olhos, a vida do ser humano vai embora. E quanto tempo dura isso? Para nós dura 70 anos, 80 anos, 60 anos, nós não sabemos, 30 anos, mas para Deus é um sopro, porque Deus não é limitado ao tempo, ele não é limitado ao espaço. Deus ele é onipresente, ele está em todos os locais, a presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos subir ao mais alto monte, descer ao mais profundo abismo, ali está a presença do Senhor. Deus ele tem conhecimento, tudo que o homem pensa que fez, com seu conhecimento, com o desenvolvimento da tecnologia, Deus ele deu capacidade para que o homem pudesse fazer isso. E todo o seu poder. A palavra de Deus disse que ele simplesmente falou, haja luz e houve luz. Há separação das águas, a divisão entre águas de cima e águas de baixo, que surge a porção seca. Só o falar de Deus, tudo surgiu. O homem ele vai fazer um projeto, chamar pessoas, fazer levantar recursos e tal, para ele levantar assim dezenas de centenas de pessoas para poder fazer algo, e Deus faz em fração de milésimos de segundos. Esse é o Deus que nós servimos. Então Deus ele é infinito. A onipresença de Deus ela está em todos os locais do planeta Terra. É imensa. É maior do que nós podemos mensurar. O poder de Deus vai além da nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender. Dizem que o ser humano mais inteligente do planeta foi Einstein, que chegou a usar cerca de 12% do seu cérebro. Nós, seres humanos normais, nós chegamos a usar de 2 a 3, alguns chegam a falar até 4% do cérebro. Agora, isso é muito pouco. Imagine um Deus que vai além dos 100% do nosso cérebro. Então Deus ele é extremamente inteligente e ele é conhecedor de tudo e de todos. A ciência é algo que para Deus é irrelevante, porque ele vai além de tudo isso. Graças à onipotência dele, ele é capaz de fazer tudo isso que nós infelizmente, ou felizmente, nós não fazemos. Né? Deus ele é um Deus tripessoal. Como assim, pastor? Ele é uma pessoa, mas são 3 pessoas que formam um Deus. Não são 3 deuses, são 3 pessoas diferentes. É a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. É por isso que nós estudamos algo chamado de trindade e triunidade. Existe a trindade, não está na Bíblia a palavra trindade foi cunhada por Tertuliano de Cartago no século III. Você não vai achar isso na Bíblia, a Bíblia já estava formada quando Tertuliano falou sobre a trindade. E existe a triunidade, que é o estudo que nós realizamos na teologia, como nós estudamos como que funciona essa questão de ser um Deus e 3 pessoas.
E o cristianismo ele é a única religião do mundo que anuncia que um Deus são três pessoas. Todas as religiões mostram que cada Deus ou cada deuses são somente uma pessoa cada um. Mas o nosso Deus, ele é três pessoas em um único Deus. E nós aprendemos isso no livro de Hebreus muito bem. O livro de Hebreus nos ensina muito bem sobre isso. Deus, ele abomina a idolatria de ídolos pagãos. Deus, ele não aceita paganismo. Deus, ele é contra tudo isso, porque Deus, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado. Não há pecado no nosso Senhor. Diferente de nós que fazemos tudo e podemos pecar, podemos falhar, podemos cair, podemos fraquejar. Deus, ele está presente em tudo e ele cuida de tudo e ele está acima de tudo essas coisas. Deus, ele não erra, não falha. E Deus abomina essa idolatria pecaminosa, essa idolatria pagã, essa idolatria que os seres humanos fazem. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo idolatria, nós cristãos fazemos uma idolatria errada. Idolatria não colocamos Deus no local que ele deve ficar. Colocamos Deus às vezes em segunda, em terceira, em quarta. Às vezes você tem idolatria no seu emprego, no seu trabalho. Às vezes até mesmo com a sua família esquece de Deus. Não, Deus tem que estar acima de qualquer coisa da nossa vida. É Deus em primeiro lugar, acima da sua vida, acima da sua família, acima das suas riquezas, acima do seu conhecimento, acima de tudo. Deus tem que estar acima de tudo e tem que estar no primeiro lugar da sua vida. Então, o que é trindade, pastor? O que é trindade? Trindade é a forma de um Deus existir em três pessoas. Nós temos um Deus que existe em três pessoas. E o que é triunidade, pastor? É a forma como essas três pessoas coexistem em um único Deus. Porque nós cremos em um Deus, não em três deuses. Em 1 João capítulo 5, versículo 17, nos diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, a própria Bíblia está nos ensinando que é um Deus e que é dividido em três pessoas. Esse Deus tripessoal, ele é composto pela pessoa do Deus Pai, que é o Criador, o Supremo Senhor de todas as coisas. O Deus que é Pai Todo-Poderoso, e em todas as coisas foram criadas e formadas a Deus. Olha só o que fala em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. Gostaria de ler para os irmãos, Efésios capítulo 3, verso 14, que nos diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante de ti, ó Pai. Ou seja, o poder dele, ele é grandioso e todos se originam, se ajoelham diante dele, diante do poder, de tudo que Deus faz, de tudo que as pessoas olham para ele e sabem que ele é acima de todas essas coisas. Deus, ele é imanente e transcendente. Pastor, isso anda ou voa. Imanente e transcendente são termos da teologia. Quando nós dizemos que o nosso Deus, ele é imanente e transcendente, significa que Deus, ele é imanente, ele está presente na sua criação, e transcendente. Isso, ele não é uma mera qualidade da natureza, ele é algo real e presente em nossas vidas. Deus, como Pai, ele é o supremo Criador, ele é o supremo Senhor, é ele que cuida de nós, que orienta as nossas vidas, que nos dirige como um pai que cuida do filho, que educa o filho, que quer ensinar para o filho o melhor caminho, não quer que o filho se perca, não quer que o filho se desvie, não quer que o filho faça coisa errada, quer que o filho tenha sucesso, tenha um bom futuro. Assim é Deus conosco. Ele quer tudo isso de nós. Mas uma coisa que o filho tem que fazer com o pai: obediência, atender às regras, obedecer à sua ordem. Assim somos nós com Deus. Nós precisamos ter obediência, precisamos crer em um Deus que cuida de nós, precisamos entender que Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida e nós colheremos o fruto de tudo isso. Por quê? Porque Deus, ele é tremendo e maravilhoso, ele é grandioso. O poder e a ação dele, o agir de Deus vai acima da compreensão de qualquer coisa, porque isso, irmãos, nós muitas vezes não conseguimos entender como que Deus age, mas Deus, ele age com um simples e único propósito. Não é fazer a sua vontade, não é fazer a minha vontade, mas fazer com que a própria vontade dele aconteça
todos os dias e opere todos os dias em tudo na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meu irmão, para você ser filho de Deus, o Espírito Santo que está falando aqui, ele tem que testemunhar da sua vida. E como é que você vai fazer isso? No dia que você entrega a sua vida para Cristo, Cristo te convida, te chama para que você possa ter um compromisso com Ele. E aí você diz assim: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, sou um simples pecador e preciso de Ti. E você ajoelha e ora e clama a Deus. E nesse momento você está entregando a sua vida ao nosso Deus Pai, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus que realizou grandes obras, ao Deus que fez coisas tremendas, ao Deus que pôde entregar o Filho dele na cruz do Calvário para morrer por nós. Às vezes as pessoas ficam falando assim: é errado Deus querer julgar a gente, condenar a gente devido ao pecado de Adão. Irmãos, eu e você, nós não estávamos no jardim do Éden realmente quando Adão pecou, mas mesmo assim herdamos a culpa dele. Porém, também não estávamos lá no Calvário quando Jesus foi morto e crucificado. E mesmo assim, nós herdamos a salvação através de Cristo Jesus. Irmãos, Deus, ele faz o que ele quer, quando ele quer, da maneira como ele quer e do jeito e no momento em que ele quer. É assim que Deus trabalha. Deus, ele não faz algo para nos agradar, ele não faz algo com a intenção de que nós venhamos a concordar e tudo mais. Ele simplesmente faz e nós simplesmente obedecemos porque nós somos os servos. Não é Deus que é o nosso servo, é nós que somos os servos. Nós que viemos aqui para servir. Esse é o Deus Pai. É um Deus que cuida das nossas vidas. É um Deus que nos ama. É um Deus que tem atributos, os chamados atributos comunicáveis e incomunicáveis. Incomunicáveis são atributos que eles são restritos somente a Deus, como infinitude, sabedoria, onipresença, onisciência, onipotência. Tudo isso é restrito somente a Deus. E o que é um atributo pessoal, um atributo comunicável? É um atributo que nós temos de Deus. Quando a Bíblia nos fala que nós somos a imagem e semelhança, não é que Deus tem braço, dedo, cabeça, orelha, língua, olho, não. Deus, ele é espírito, ele não tem um formato. Mas a palavra de Deus diz que ele é um espírito pessoal. Então, se nós temos braço, perna, orelha, cabelo, olho, língua e por aí vai, irmãos, isso é o que nós chamamos na teologia de uma teofania, ou seja, você está, desculpa, teofania não, isso é um antropomorfismo, você está dando características de Deus para que a gente possa entender as coisas referentes a Deus, como o braço de Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos aparar pela mão, ou seja, isso é um antropomorfismo. Você está dando características de homens, humanas a Deus, para que nós possamos entender. E Deus, ele vai além de tudo isso. A compreensão que nós temos de Deus, ela é muito limitada por causa do nosso pecado. Nós não estávamos no jardim, mesmo assim fomos condenados pela condenação do pecado. Porém, nós não estávamos no Éden. Nós não estávamos no Gólgota. Nós estávamos e continuamos aqui neste mundo, fechados no nosso pequeno mundinho muitas vezes, mas mesmo assim Deus cuida das nossas vidas e nós não estávamos lá no Calvário, mas nós herdamos a salvação e a capacidade de sermos salvos por Jesus. É isso que nós herdamos. No momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, é isso que Ele faz por nós. Esse é o Deus Pai Todo-Poderoso. O Deus Filho, quem é o Deus Filho? É Jesus Cristo. Apesar da gente falar a posição de filho, né, que Jesus é o Filho de Deus, quando ele é batizado lá por João Batista no Jordão, e aí desce a pomba e vem a voz do céu que diz: este é meu filho com quem eu tenho prazer, que eu tenho me comprado. Esse é o Filho, né? Aí dá a impressão de um Deus que ele está acima e Jesus Cristo está abaixo. Mas, irmãos, é um Deus, três pessoas, eles estão no mesmo nível, estão em igualdade. Não é que Jesus é mais fraco que Deus e Deus é mais forte que Jesus. Não, não existe isso. Mas ele mostra ali no momento em que Jesus encarna e ele fala: este é o meu filho a quem eu me comprazo. Este é o meu filho que eu tenho prazer. Este é o meu filho que eu quero amar. Este é o meu filho que eu quero cuidar. Este é o meu filho que vai tomar conta de tudo, vai morrer na cruz. Este é o meu filho que vai fazer tudo isso para nós.
Esse é o Filho de Deus, pelo qual ele cuida e pode fazer todas essas coisas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que é o Deus Filho. Lá no Antigo Testamento, tem algumas citações sobre Jesus Cristo, quando Isaías fala que vai surgir o Deus conosco, o Deus Emmanuel. Lá no jardim, antes do jardim, no Gênesis, quando fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, mesmo que Jesus não apareça, a palavra Jesus Cristo não apareça no Antigo Testamento, não significa que ele deixou de ser Deus. Não significa que ele deixou de ser filho. Não significa que ele não existia. Apenas é o momento e a hora que ele não tinha aparecido. Porque lá em Gálatas 4:4 fala o quê? Que Jesus veio na plenitude nos tempos. E aquela palavra plenitude dá a ideia de momento certo, momento exato. Esse é o contexto que aquela palavra plenitude está inserido. Que no momento exato, na hora exata, Deus mandou o Filho dele, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E a palavra Jeová, que fala muito no Antigo Testamento, já no Novo Testamento ela se refere a Jesus Cristo, como está lá em João capítulo 12, versículo 41. Deixa eu ler para os irmãos. João capítulo 12, versículo 41, quando nos diz o seguinte: Isaías disse, isso porque viu a glória de Deus e Jesus falou sobre ele. Esse é o que Jesus fala para nós, é o que João fala para nós, de que Isaías já estava falando lá no Antigo Testamento. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ou seja, Isaías viu a glória de Jesus lá. Isaías teve esse contato, essa experiência que aconteceu. E isso foi tremendo e maravilhoso. E somente o nosso Deus pode fazer isso, porque o Espírito Santo inspirou Isaías a fazer e a escrever isso dessa maneira. Se não fosse o Espírito Santo de Deus inspirando Isaías, ele não teria essa capacidade de escrever. E o nosso Jesus, ele estava sendo visto e sendo contemplado ali no Antigo Testamento. Quando é no Novo Testamento que fala do nome de Jesus, que fala do nascimento de Cristo, mas lá no Antigo Testamento a gente já vê a referência dele. E quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus. E ele possui atributos também, os mesmos atributos de Deus, porque ele é Deus. Ele é a vida, como fala lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele tem a sua própria existência, como fala em João capítulo 5, versículo 26. Ele é amor, ele é santidade, ele é eternidade, ele é completo, ele é infinito, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Quando ele é quando ele é capturado pelos soldados romanos, e aí Pedro vai e tira a espada lá e corta a orelha do soldado, e Jesus repreende Pedro, e aí naquele momento Jesus pega a orelha do soldado lá no chão, limpa e cola a orelha de volta, e aí ele vai e fala com Pedro assim, se eu rogasse ao meu Pai, ele enviaria um batalhão de anjos. Olha o poder que Jesus tinha, de falar assim, se eu posso rogar ao meu Pai, ele vai mandar um batalhão de anjos. Já pensou você poder rogar a Deus e Deus mandar um batalhão de anjos? Quando é que você vai poder fazer isso? Nunca, mas Jesus podia, como pode até hoje. Esse é o Deus Filho, o Deus que nós cremos, que morreu naquela cruz, que obedeceu ao Pai, que foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e ele foi para ser morto naquele local, lá naquele Calvário, naquela cruz, e mesmo assim ele não pestejou, mas ele ainda é Deus. E dizem que na cruz ele se esvaziou de toda a deidade dele, né? De toda a divindade dele, a palavra na teologia, porque representa a divindade, a deidade. Então ele se esvaziou de toda a deidade dele e ele morreu ali como homem, 100% homem. Porém também ele era 100% Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. O próximo é o Deus Espírito Santo, que faz parte dessa trindade, como eu falei antes, que o termo trindade não aparece na Bíblia, mas o Espírito Santo que completa o trio que fala, que representa o que é o nosso Deus, ele é composto por 3 pessoas. E a palavra pneuma, que a gente encontra lá no Novo Testamento, ela é traduzida ao pé da letra como sopro ou fôlego, ou seja, o Espírito Santo age como sopro, como fôlego, como o agente de Deus. O próprio Jesus fala que ele subiria ao céu, mas o Pai mandaria o Consolador. E a gente busca o Espírito Santo para quê? Esse Espírito Santo me orienta. Não é assim que a gente ora?
Espírito Santo me orienta, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me direciona, Espírito Santo fala comigo, mostra para mim. Não é isso que a gente aprende? Tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, eu não gosto muito do autor, né, mas ele até escreve algumas coisas interessantes. Ele fala que às vezes a gente ignora, pensa que o Espírito Santo é somente uma força. Ele não é uma força, ele é um Deus também. Ele não é uma força que nós pegamos, a força de você pegar, levantar algo, de você empurrar algo, né? Isso é força, isso é ação das leis da física estabelecida por Deus, onde você pode empurrar, onde você pode pegar, tem a gravidade, tem a força motriz, tem tudo isso, mas o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, ele é Deus e ele inspira, ele direciona, ele nos mostra segundo a vontade de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7, traz essa ideia de um Espírito Santo que age como um sopro, como um fôlego, mas ele não é menor, ele está em pé de igualdade com com o Deus Pai e o Deus Filho. As expressões que a gente encontra lá na Bíblia de Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ou simplesmente a palavra Espírito na Bíblia, é tudo a mesma coisa. Tudo se refere ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é tão poderoso quanto Deus e quanto Jesus. E ele perdoa os nossos pecados. Mas existe um pecado, existe uma falha que não há perdão, que é a blasfêmia ao Espírito Santo. Você pode mentir, assassinar, roubar, destruir um prédio, lotar de pessoas, botar fogo no navio, lotar de pessoas e afundar. Deus te perdoa por causa disso. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, aí, meu irmão, não tem segunda chance, não tem como fazer um desvio disso, não. Blasfemou contra o Espírito Santo, você vai cumprir sérias consequências dessa decisão que você tomou. Porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. Isso que ele faz, a função dele, ele é o Consolador. O próprio Jesus falou isso, que Deus enviaria o Consolador que viria depois dele. Esse é o Jesus, esse é o Espírito Santo que nós cremos. O Espírito Santo que é o Consolador para nós. E ele também, ele tem as características de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência e etc. Todas essas, né? Na capacidade que ele pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, a capacidade que ele sabe de todas as coisas e a capacidade que o poder dele é acima de qualquer coisa. Você já viu nos filmes aí, quando vai um exército, aquele exército é poderoso e ele ataca aquele exército mais fraco e dizima todo aquele exército? Pois é, o Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele tem essa capacidade. Tudo que vem contra ele pode destruir assim, em fração de milésimos de segundo. Por quê? Porque ele é Deus. Mas ele também, ele realiza grandes coisas, ele realiza obra terrena, ele regenera, ele auxilia, ele direciona, ele fortalece. Tudo isso que ele faz sempre é buscando o único propósito, proclamar e glorificar a Deus. Esse é o que o Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo que faz sobre as nossas vidas. E concluindo, Deus, ele é trino. O Espírito Santo, ele é o único no mundo. Ele não foi criado ou gerado. Tentar entender ou descrever o Espírito Santo é impossível. O Espírito Santo não, tentar descrever esse Deus infinito e pessoal, pois ele só nos revelou o que nos cabe saber e não o que queremos saber. Ele é um em três. Isso não se explica, apenas se aceita pela fé. Irmãos, a nossa vida é pela fé. A gente vê lá a galeria dos heróis da fé falar que pela fé Moisés fez isso, pela fé Abraão fez aquilo, pela fé Davi, pererê e companhia limitada. Pela fé nós cremos em um Deus que são três pessoas, mas que é somente um Deus, mas que ama, cuida e guarda das nossas vidas a cada dia. Vamos orar, irmãos, para nós concluirmos a nossa lição. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa proteger as nossas vidas e tomar conta de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Glorificamos e exaltamos o Senhor em espírito e em verdade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.